nessa alvorada. Deus me deixou bem claro o quanto o inimigo quer envergonhar o crente. Sim, ele quer que o crente seja uma vergonha. Sim, ele quer que o crente venha envergonhar o nome de Deus. E quem envergonhar o nome de Deus, segundo a revelação, segundo a Sagrada Escritura, será envergonhado publicamente diante dos salvos. O Espírito Santo foi bem claro, debaixo do sol, o sol da justiça, Jesus Cristo. Não há lençol que cobre o homem que causa vergonha ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Aquele que tem vergonha de Jesus, Jesus terá vergonha de apresentar ele diante do Pai, como sua noiva. Aquele que tem vergonha de se apresentar aos homens como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo profeta de Deus, uma santa profetisa de Deus, um santo sacerdote de Deus, uma santa sacerdotisa de Deus, um santo atalaia de Deus, uma santa atalaia de Deus, uma santa noiva prudente com azeite de Deus. Aquele que tem vergonha de se apresentar diante dos homens como alguém que conhece a Sagrada Escritura, que conhece ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, com propriedade. Aquele que se envergonha de se apresentar ao público como uma pessoa de Deus, digna de poder convencer as pessoas que elas são pecadoras, mas que Deus depressa quer lhe fazer justiça e depressa quer livrá-lo do juízo, no ato de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Aquelas pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia na mão, com uma veste, que trazem letras garrafais: "Eu sou de Jesus, eu sou a Bíblia que vocês precisam ler". Hey, vão ficar envergonhados quando a trombeta tocar. Vão ficar envergonhados publicamente. Vão ficar envergonhados no tribunal do juízo final, no tribunal do grande trono branco, à esquerda do Senhor. Adão e Eva se sentiram envergonhados por não terem registrado no coração a palavra do Senhor, não ter aplicado o que o Senhor ensinou, instruiu, pediu. Ei, vergonha é constrangimento, é ficarmos expostos à acusação de Satanás, é Satanás nos expor diante de Deus, nos acusar. Ah lá, não te ama. Ah lá, não te serve. Ah lá, não ama o próximo. Ah lá, não dá de comer a quem tem fome, não dá de beber a quem tem sede, não dá de vestir a quem está nu. Ah lá, não dá uma palavra. Ah lá, não dá um louvor. Satanás quer expor.
acusar. Tal pessoa mente, tal pessoa finge, tal pessoa é hipócrita, tal pessoa é artista, tal pessoa é morna, tal pessoa está de mão vazia, tal pessoa está de frente da pornografia, tal pessoa está em consumação de adultério, tal pessoa está num quadro de homossexualidade, tal pessoa fofoca, tal pessoa xinga, tal pessoa grita, tal pessoa briga, tal pessoa é falsa. Quer te expor, quer te envergonhar. O inimigo faz de tudo para tentar expor. Mas Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, eu vou me envergonhar dele quando eu vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Está na Bíblia, Marcos 8, verso 38. Ei, no Salmo 69, verso 19, está escrito: tu bem sabes o que é sofrer zombaria, humilhação, vergonha diante dos adversários. A zombaria parte o coração, deixa a pessoa em desespero, deixa ela suplicando por socorro, mas nada recebe. Não há consolador, não há ninguém para encontrar. Se ficar deixado para trás, vai ficar envergonhado, zombado, com o coração partido, desesperado, suplicando por socorro. Abre a porta. A porta não se abre mais. Você não tem mais o consolador. Não tem mais como encontrar ao Senhor. Você tem noção do problema? Ei, quem não obter conhecimento de Deus ficará envergonhado. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, verso 34. Ou você faz por onde? Ser justo, justificado, regenerado, consagrado, purificado pela palavra, separado para Deus, santificado para Deus, glorificado para Deus, ou então você ficará envergonhado. Você é uma vergonha. É assim que está em 1 Coríntios 15, verso 34. Fomos chamados para fazer a colheita do verão. Fomos chamados para ser filhos sensatos. Se dormirmos durante a colheita, seremos causa de vergonha. Seremos envergonhados. Salomão fala isso em Provérbios 10, verso 5. Deus não quer ver seus filhos envergonhados. Deus quer ver seu povo recebendo dupla porção, dupla honra. Ao invés de humilhação, um regozijo em sua herança, herdando porção dupla em sua terra.
e tendo alegria eterna. Que essa porção dupla, descrita em Isaías 61, verso 7, é a salvação da sua família consanguínea e da sua família eclesiástica, dos seus descendentes, dos seus seguidores, seus ouvintes, seus maranatas, sua herança, dupla honra, dupla porção. Isaías 61, verso 7. Tudo que o diabo quer é que a família, o homem, a mulher, vivam nu, não sentindo vergonha agora. Como está em Gênesis 2, verso 25. Adão e Eva viviam nu e não sentiam vergonha. É tudo que o diabo quer. Que Deus olhe para você e não enxergue as vestes nupciais, as vestes proféticas, as vestes sacerdotais, e vocês vivam sem sentir vergonha, por estar nu diante do Senhor, sem uma vida consagrada para orar, para louvar, para adorar, sem uma vida consagrada, conhecendo a palavra, meditando nela, sendo instruído nela e compartilhando ela. É tudo que o inimigo quer, tudo que o inimigo deseja. Que no mínimo você se encontre de forma morna, prontinha para ser vomitada da boca do Senhor, causando no Senhor ânsia de vômito. É tudo que o inimigo quer, tudo, tudo que o inimigo deseja. Te envergonhar, te acusar de uma pessoa morna, que não sente vergonha por não levar uma vida regrada de louvor e adoração, jejum e oração, um sentimento bom para a pregação, para trazer conhecimento, entendimento e compreensão de quem é Deus e qual é seu plano de salvação, de redenção. Tudo que o inimigo quer, te envergonhar. Você tem noção? Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, verso 16: não me envergonho do evangelho que prego, que trago, que ensino, que vivo, porque é o poder de Deus que Deus me concedeu para trazer salvação a todo aquele que crê no evangelho que prego. Não me envergonho. Mas a maioria se envergonha. Tem vergonha de abrir sua boca publicamente diante das pessoas. Tem vergonha de fazer com que a sua vida seja uma pregação com letras garrafais sobre quem é Deus. Quem despreza a disciplina cai na vergonha. Mas se você acolher essa repreensão, você será honrado. Está na Bíblia, Provérbios 13, verso 18. Ei, veja bem,
Não permita que se cumpra Lucas 16, verso 3 na sua vida. Não permita que o administrador da sua vida, o proprietário da sua vida, venha te despedir e você ficar sem força e envergonhado. Ei, presta bem atenção. Deus está sendo enfático, porque Deus tem visto seus filhos agindo corruptamente. Para com ele. Agem como pessoa corrompida, depravada. Não age como filho de Deus. Passarão vergonha eterna. É assim que está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 5. Depressa faça justiça ao pobre, aos filhos de Deus. Faça com que eles estejam grande, firme, de pé, na presença de Deus. Porque o diabo quer lhe imputar pecado, lhe imputar vergonha. Custe o que custar. Você precisa ajudar. Uma boa palavra, um bom estudo, uma boa pregação, um bom testemunho, uma boa ajuda na área espiritual, na área física. Depressa lhe faça justiça, porque depressa Deus também lhe fará justiça. É assim que está em Provérbios 14, verso 34. Caso contrário, sua nudez será exposta, sua vergonha será revelada. Deus se vingará de você, não poupará ninguém. É assim que está em Isaías 47, verso 3. Todos que abandonarem o conselho do Senhor, o pedido do Senhor, o povo do Senhor, sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem do chamado, da vocação, do talento, do dom que o Senhor concedeu, terão os seus nomes escritos na terra, como Jesus escreveu o nome daqueles religiosos que foram uma vergonha, querendo apedrejar uma mulher e, ao mesmo tempo, espiritualmente falando, apedrejar Jesus. Eles queriam apedrejar fisicamente aquela mulher e espiritualmente queriam apedrejar Jesus. Abandonaram o Senhor, a fonte da água viva, e nem se deram conta disso. Estavam bebendo águas rotas, águas amargas. Então Jeremias, capítulo 17, verso 13, disse: ó Senhor, da bendita esperança do seu povo. O Senhor me revelou que todos que abandonarem ao Senhor, ao seu povo, ao seu próximo, sofrerão vergonha. Se desviaram do caminho, se desviaram do Senhor, se desviaram do amor. Terão seus nomes escritos no pó, na terra, pois abandonaram o Senhor, abandonaram o povo do Senhor, abandonaram a fonte de água viva, o corpo de Cristo, onde a gente sabe, Jesus é o cabeça e nós os membros. Fomos abandonados. Jeremias 17, verso 13. Ei, presta bem atenção. É Deus falando. Hoje nós podemos passar a ideia
que somos envergonhados diante dos homens por eles terem prosperidade financeira e nós não termos nada. Asaf quase se desviou por ver a prosperidade do ímpio. Porém, possa parecer uma vergonha para nós, filho de Deus, filho do dono do ouro e da prata, sermos pobres e humildes. Mas o Senhor disse em Sofonias 3,15: estarei no meio de um povo pobre e humilde, e eles confiarão em mim. Então eu desprezo, entre aspas, tal vergonha, como Jesus desprezou. Em Hebreus 12, verso 2, está escrito que Jesus focou seus olhos no céu, desfocou da terra. Estevão focou seus olhos no céu, desfocou da terra. E a gente tem que ter nossos olhos fitos em Jesus, no céu, autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a alegria. Há uma proposta para que a gente esteja alegre diante dessa, entre aspas, vergonha. Há uma proposta de a gente suportar a cruz, desprezar, entre aspas, a vergonha e também se assentar à direita do trono de Deus, com Jesus. É assim que está em Hebreus 12, verso 2. Então, nossos inimigos, que acham uma vergonha a gente ser pobre e humilde, enquanto eles são prósperos, se vestirão de vergonha. É assim que está em Jó 8, verso 22. A gente pode, como Paulo disse, né, ficar lastimando, miserável pessoa que somos. Puxa, o bem que a gente quer fazer não faz, o mal que a gente não quer fazer a gente faz. Às vezes a gente peca por excesso. A vontade de salvar alguém é tão grande. A vontade de salvar a família de alguém é tão grande. A vontade de salvar o povo de Deus é tão grande que a gente peca por excesso. Excede. Peca. Mas só que no Salmos 35, verso 26, está escrito: sejam humilhados e prostrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Por pecar, por excesso, a fim de salvar alguém. Cubram-se de vergonha, cubram-se de desonra. Todos os que se acham superior a mim. Eu não peco assim, eu não excedo em pecado a fim de salvar alguém. Salmos 35, verso 26. Essas pessoas vão ser desonradas, cobertas de vergonha. É melhor pecar por excesso do que por omissão. Jesus está vindo como um ladrão, vai pegar muita gente de surpresa. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Apocalipse 16, verso 15. Por amor ao Senhor, eu suporto a zombaria. A vergonha cobre meu rosto. Sou pobre e humilde, pobre e necessitado, mas o Senhor anda comigo. Davi era rico, milionário, tinha várias mulheres, adulterou, engravidou no adultério, matou o marido da mulher, ficou com a mulher. Erros terríveis. Porém, era o homem segundo o coração de Deus. Não digo que ninguém deva fazer isso, porque a consequência é gravíssima. A consequência é proporcional ao pecado que você comete. Olha o pecado que ele cometeu.
Olha a consequência que ele teve. Mas Davi vai falar no Salmo 69, verso 7: "Por amor ao Senhor, suporta a zombaria, suporta a vergonha". É mistério que vem o escândalo, mas ai por meio vem o mas ai por meio de quem vem o escândalo. As pessoas escandalizam quando abandonam alguém de Deus, muito amável de Deus, só porque errou, pecou, excedeu. Se essa pessoa for segundo o coração de Deus, multidão de seus pecados são perdoados, porque ela ganha a alma, resgata a alma, liberta a alma, faz discípulos e discipula. Multidões de seus pecados são perdoados. É uma pessoa segundo o coração de Deus, suportando a zombaria, a vergonha, o desprezo, o abandono, mas nunca abandona Deus. Está sempre adorando a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, trabalhando para Deus. Ei, veja bem, o negócio é mais sério que você possa imaginar. Nós não recebemos um espírito de covardia, nós recebemos poder, amor e equilíbrio. A presença de Deus em nossas vidas. Se errarmos, ele nos cobra. Eu repreendo e castigo aquele que eu amo. Ponto. 2 Timóteo 1, verso 7. A Bíblia diz que a vergonha é algo muito sério. Em Marcos 8, verso 38, revela que se nós nos envergonharmos de ser alguém que teme e treme, conhece e obedece o Evangelho, teme e treme, conhece e obedece a palavra de Deus, se a gente se envergonhar de registrar isso no coração, ficar recitando isso, meditando nisso, Jesus também se envergonhará de nós quando ele retornar à terra. Jesus Cristo suportou todas as humilhações, foi esmagado, foi moído, foi humilhado. Ei, precisamos vigiar, pois se vacilarmos contra o Senhor, corremos risco de sermos envergonhados. Jesus foi mal interpretado, mal compreendido, mas ele está honrado no céu. E quem mal compreendeu, mal o interpretou, fez mau juízo dele, está envergonhado no inferno. Você tem noção disso? Como o diabo trabalha para que a maioria das pessoas fiquem envergonhada quando a trombeta tocar? E uma vergonha eterna. Foi o que o Espírito Santo me passou. Ricardo Luiz, olha, vou dizer uma coisa para você. Ouvir isso do Senhor foi muito difícil, porque eu sei que ao longo desses 8 anos, o diabo trabalhou para tirar muita gente de nós e deixá-los, no dia que a trombeta tocar, extremamente envergonhado. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união, em compreensão, em sabedoria, em discernimento do que está acontecendo ao seu entorno, para deixá-los envergonhados quando a trombeta tocar. Ricardo Luiz. Eu recebi orientação do Espírito Santo
de colocar esse vídeo côncavo e convexo e esse áudio de 30 minutos junto no YouTube, é só vocês compartilhar, só isso, só compartilhe.